Você já parou para pensar que os números ao nosso redor podem carregar significados muito mais profundos do que imaginamos? Que tal se o próprio ano em que vivemos contivesse uma mensagem especial, codificada há milhares de anos em um dos idiomas mais antigos da humanidade? Hoje vamos explorar algo absolutamente fascinante: o significado do ano 2026 quando visto através das lentes do alfabeto hebraico, a língua original em que grande parte da Bíblia foi escrita. Esta não é apenas uma curiosidade linguística, é uma jornada que nos convida a refletir sobre padrões, propósito e as conexões surpreendentes entre números, letras e significado espiritual. Prepare-se para descobrir como um simples número pode se transformar em uma mensagem profunda quando observado pela perspectiva de uma tradição milenar que atribuiu valores numéricos a cada letra do alfabeto. O alfabeto hebraico, quando letras são também números. Para entender o código por trás de 2026, primeiro precisamos conhecer um aspecto único do hebraico. Neste idioma ancestral, cada letra do alfabeto possui não apenas um som, mas também um valor numérico específico. Esta característica não é mera coincidência ou convenção moderna. Ela existe há milênios e foi utilizada para datação, cálculos e, segundo muitos estudiosos, para codificar significados ocultos nas escrituras sagradas. O alfabeto hebraico possui 22 letras, e cada uma delas representa um número. As primeiras 9 letras, Aleph a Tet, representam os números de 1 a 9. As próximas 9 letras, Iod a Tzad, representam dezenas, de 10 a 90. As 4 últimas letras representam centenas, 100 milhões, 200 mil e 300 e 400. Esta correspondência entre letras e números criou um sistema chamado gemátria, onde palavras inteiras podem ser somadas para revelar seu valor numérico total. Tradicionalmente, palavras com o mesmo valor numérico eram consideradas conectadas em significado ou essência. Este não era um jogo de numerologia arbitrário, mas uma forma reconhecida de estudo nas tradições judaicas de interpretação textual. Quando escrevemos números em hebraico, não usamos os algarismos que conhecemos, 1, 2, 3. Em vez disso, combinamos letras hebraicas cujos valores somados formam o número desejado. É exatamente como os romanos faziam com I, V, X, L, C, D e M, mas com um alfabeto completamente diferente e significados muito mais ricos. Decodificando 2026. A combinação de letras agora vem a parte intrigante. Como o número 2026 seria escrito em hebraico usando este sistema de valores numéricos? Para formar 2026, os escribas hebraicos combinariam letras específicas. A letra Tav, que vale 400. A letra Resh, que vale 200. A letra Kaf, que vale 20. A letra Vav, que vale 6. Quando somamos estes valores, 400 mais 200 mais 20 mais 6, chegamos exatamente a 2026. Mas aqui está o detalhe extraordinário: estas letras não foram escolhidas aleatoriamente. Elas formam palavras hebraicas reais, com significados profundos que têm ressoado através dos séculos. Dependendo de como as letras são agrupadas e vocalizadas, elas podem formar diferentes palavras. E é aí que a história fica verdadeiramente fascinante. As palavras ocultas em 2026. Primeira palavra, Torá. A primeira palavra que pode ser formada com algumas das letras de 2026 é Torá, a palavra hebraica para ensinamento ou instrução. A Torá se refere aos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Para o povo judeu, a Torá é mais do que história antiga, é o fundamento da fé, da lei e da identidade. Mas o significado de Torá vai além de um simples livro religioso. A raiz da palavra vem do verbo iara, que significa lançar, atirar, ou apontar uma direção. Imagine um arqueiro mirando em um alvo. A Torá é como uma flecha que aponta na direção correta, guiando quem a segue em direção ao propósito divino. Em um sentido mais amplo, Torá representa instrução divina, sabedoria que vem de uma fonte superior à compreensão humana. Quando 2026 carrega a essência da Torá em sua composição numérica, isso pode sugerir que este é um tempo para buscar orientação, para retornar aos fundamentos, para estudar e compreender as verdades atemporais que guiam a vida com propósito.
Nos tempos antigos, a Torá era lida publicamente em ciclos, de forma que toda a comunidade ouvia seus ensinamentos repetidamente ao longo dos anos. Esta prática criava uma cultura de aprendizado constante e renovação espiritual. Talvez 2026 nos convide a adotar uma postura similar, voltar às fontes de sabedoria, reler o que pensávamos já conhecer, e descobrir novas camadas de significado. Segunda palavra, TERUA. A segunda palavra fascinante que emerge das letras de 2026 é teruá, um termo que aparece diversas vezes nas escrituras hebraicas com um significado muito específico e poderoso: o som de um shofar, o chifre de carneiro usado em celebrações e momentos solenes. Teruá não é um som qualquer. É um chamado, um toque de despertar. Nas tradições bíblicas, o shofar era tocado para anunciar momentos importantes: a chegada de um novo mês lunar, o início de festivais sagrados, e especialmente durante Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, e Yom Kippur, o Dia da Expiação. O som do shofar tinha várias funções simbólicas. Era um chamado para despertar do sono espiritual. Anunciava a presença de algo sagrado ou importante. Convocava o povo para se reunir. Marcava momentos de celebração e também de arrependimento. Quando pensamos em 2026 contendo o código de teruá, surge uma imagem poderosa. Este pode ser um ano de despertar coletivo, um tempo em que somos chamados a prestar atenção, a nos reunir em torno de propósitos maiores, a celebrar conquistas e também a refletir sobre onde precisamos melhorar. O shofar produzia diferentes tipos de sons, cada um com seu significado. O tequinha era um som longo e contínuo. O shevarim eram 3 sons quebrados. E o teruá eram 9 toques curtos e rápidos, como um alarme urgente. Este último tipo de som, a teruá propriamente dita, era o mais intenso, o mais impossível de ignorar. Imagine, então, que 2026 carrega em si este código de urgência espiritual, este chamado que não pode ser ignorado, este convite para despertar e responder a algo maior que nós mesmos. A conexão com o jubileu há ainda outro aspecto notável quando pensamos sobre o número 2026 no contexto bíblico, sua conexão com o conceito de jubileu. Na tradição hebraica descrita no livro de Levítico, havia um ciclo especial de tempo chamado jubileu, que ocorria a cada 50 anos. Durante o ano do jubileu, aconteciam coisas extraordinárias. Terras vendidas retornavam aos seus donos originais. Dívidas eram perdoadas. Escravos eram libertados. Era um tempo de restauração e recomeço. O jubileu era anunciado no dia da expiação, Yom Kippur, com, você adivinhou, o toque do shofar. O som da teruá percorria toda a terra, proclamando liberdade. Matematicamente, alguns estudiosos notaram que 2026 está conectado a ciclos jubilares quando calculado a partir de datas significativas na história bíblica. Embora diferentes tradições usem pontos de partida distintos para contar estes ciclos, a sincronicidade permanece intrigante. O conceito do jubileu nos ensina sobre renovação, sobre segundas chances, sobre a possibilidade de recomeçar mesmo quando as circunstâncias parecem permanentes. Num mundo onde tantas pessoas se sentem presas, por dívidas, por circunstâncias, por erros do passado, a mensagem do jubileu é profundamente libertadora. Se 2026 carrega ecos deste conceito em sua própria estrutura numérica, talvez seja um ano para buscar libertação pessoal, para perdoar dívidas emocionais, para restaurar relacionamentos, para voltar às nossas raízes e encontrar quem realmente somos. O significado das letras individuais além das palavras formadas, cada letra individual em 2026 carrega seu próprio simbolismo na tradição hebraica. TAV. Valor 400. A letra Tav é a última letra do alfabeto hebraico. Em hebraico antigo, sua forma lembrava uma cruz ou marca. TAV simboliza verdade, emet, completude e também marca ou sinal. Ser a última letra sugere finalização, chegada ao fim de um ciclo. Na tradição mística judaica, TAV representa o fim de um caminho e, paradoxalmente, o potencial para um novo começo. É como chegar ao final de um livro e perceber que a história continua. Há uma sensação de completude, mas também de transição. Hash. Valor 200. Hash é associada à palavra Rosh, que significa cabeça ou começo.
representa liderança, pensamento elevado, e também pode simbolizar humildade, quando a cabeça se curva. Esta letra nos convida a liderar com sabedoria e a pensar antes de agir. Interessantemente, Resh também está relacionada à pobreza, Rash, em contraste com riqueza, lembrando-nos de que a verdadeira abundância não está necessariamente em posses materiais, mas em sabedoria e conexão espiritual. Kaf, valor 20 Kaf tem o formato de uma palma da mão aberta, simbolizando recepção, dar e receber, trabalho e criatividade. A mão é o instrumento através do qual manifestamos nossas intenções no mundo físico. Kaf nos lembra que somos co-criadores de nossa realidade. Esta letra também está associada ao conceito de kavod, honra, glória. Quando usamos nossas mãos para servir, criar e abençoar outros, manifestamos honra tanto para nós mesmos quanto para o divino. Vav, valor 6 Vav é uma letra pequena, mas extremamente significativa. Seu formato é como um gancho ou prego, e em hebraico, a letra Vav funciona como conjunção, a palavra e, que conecta coisas. Simboliza conexão, unidade e continuidade. No relato da criação em Gênesis, o número 6 representa o dia em que o ser humano foi criado. Vav, portanto, carrega a essência da humanidade e de nossa capacidade de conectar o céu e a terra, o espiritual e o material. Padrões e ciclos na história bíblica. Uma das coisas mais fascinantes sobre o estudo de números na Bíblia é perceber que padrões e ciclos aparecem repetidamente. Não estamos falando de superstição ou previsão do futuro, mas de observar como certos princípios se repetem através do tempo. O número 7, por exemplo, aparece constantemente. 7 dias da criação, 7 anos para o ano sabático, 7 vezes 7 anos levando ao jubileu. Este padrão de setes nos ensina sobre descanso, renovação e ciclos de completude. Quando olhamos para 2026 através desta lente, vemos que não é um número isolado, mas parte de uma continuidade maior. Cada ano que vivemos é como um degrau em uma escada espiritual, oferecendo novas oportunidades para crescimento. Muitos estudiosos da Bíblia notaram que eventos significativos frequentemente ocorriam em anos com características numéricas especiais. Embora não devamos cair na armadilha de tentar prever eventos futuros através de números, podemos usar essas observações como lembretes para permanecermos atentos às oportunidades espirituais que cada momento oferece. Mensagens práticas para a vida moderna. Agora você pode estar se perguntando: tudo isso é muito interessante do ponto de vista histórico e linguístico, mas o que significa para minha vida prática em 2026? Vamos traduzir esses conceitos antigos em aplicações contemporâneas. Torá. Busque sabedoria fundamental num mundo inundado de informações, tendências passageiras e distrações constantes. O código da Torá em 2026 nos convida a retornar aos fundamentos. O que isso significa? Significa tirar tempo para estudar princípios atemporais de sabedoria. Pode ser através de textos sagrados de sua tradição, filosofia, ou qualquer fonte de conhecimento profundo que o conecte com verdades mais profundas que os ciclos de notícias de 24 horas. Significa fazer perguntas fundamentais. O que realmente importa na minha vida? Que valores estou vivenciando? Estou crescendo como pessoa ou apenas acumulando experiências superficiais? Significa buscar mentores e professores, pessoas que já caminharam o caminho e podem oferecer orientação genuína baseada em experiência vivida, não apenas teorias. Teruá, desperte e responda ao chamado. O som do chofar não era música de fundo, era um alarme, um chamado que exigia resposta. Se 2026 carrega o código da Teruá, talvez seja a hora de despertar para aspectos de nossa vida que temos negligenciado. Há sonhos que você deixou de lado? Relacionamentos que precisam de atenção? Dons e talentos que permanecem sem uso? O chamado da Teruá nos convida a parar de apertar o botão soneca em nossas vidas espirituais e acordar para nosso potencial completo. Este despertar pode ser pessoal, mas também pode ser coletivo. Talvez seja a hora de nos reunirmos com pessoas que compartilham valores e propósitos similares, de formar comunidades de apoio mútuo, de trabalhar juntos por causas maiores que nossos interesses individuais. Jubileu, abrace a liberdade e a restauração. O conceito de jubileu nos oferece uma mensagem incrivelmente libertadora. Não importa quanto tempo você passou em determinada situação, há sempre possibilidade de recomeço.
Você carrega dívidas emocionais? Perdoe a si mesmo e aos outros. Você vendeu partes de si mesmo, seu tempo, energia, sonhos, por razões que pareciam necessárias na época? Reclainhas. Este pode ser um ano para recuperar o que foi perdido. O jubileu também nos ensina sobre generosidade. Assim como dívidas eram perdoadas, podemos praticar perdão, oferecer segundas chances, ser canais de graça para outros que precisam de um recomeço. As letras, integre verdade, liderança, criatividade e conexão. Cada letra nos oferece uma virtude para cultivar. TAV, verdade, comprometa-se com honestidade em todas as áreas da vida. Seja verdadeiro consigo mesmo sobre quem você é e quem deseja se tornar. Liderança sábia, você não precisa ter um título formal para liderar. Lidere através do exemplo, influencie positivamente seu círculo, tome iniciativa onde puder fazer diferença. Criatividade e ação, use suas mãos, literal e metaforicamente, para criar, servir e abençoar. Transforme intenções em ações concretas. Conexão, construa pontes, não muros. Procure pontos em comum, não apenas diferenças. Conecte o que você aprende com o que você vive. Reflexão sem fanatismo. É importante fazer uma pausa aqui para um esclarecimento crucial. Explorar significados numéricos e padrões linguísticos não significa que estamos fazendo previsões mágicas ou sugerindo que o ano de 2026 será automaticamente especial por causa de seu número. O valor desta exploração está na reflexão que ela provoca, não em superstição. Números não controlam nosso destino, somos agentes livres que fazem escolhas. O que códigos como este podem fazer é oferecer lentes interessantes através das quais podemos pensar sobre tempo, propósito e significado. Muitas tradições ao redor do mundo encontraram significado em números, padrões e símbolos. O calendário chinês, a numerologia pitagórica, os arquétipos do tarô. Todos são sistemas que humanos criaram para buscar padrão e significado. Podemos apreciar a sabedoria em tais sistemas sem nos tornarmos supersticiosos ou deterministas. O verdadeiro poder não está no número em si, mas no que fazemos com as reflexões que ele inspira. Se contemplar 2026 através do alfabeto hebraico nos motiva a buscar sabedoria, despertar para nosso potencial, e viver com mais propósito, então serviu bem a seu propósito, independentemente de haver ou não algum código místico embutido. Contexto histórico. Por que números importavam? Para entender completamente por que explorações como esta são significativas, ajuda a conhecer o contexto histórico de como números eram vistos nas culturas antigas. No mundo antigo, números não eram meras ferramentas de cálculo, eram portadores de significado. Os pitagóricos gregos acreditavam que toda a realidade poderia ser compreendida através de números e suas relações. Platão via números como ideais eternos dos quais o mundo físico era apenas um reflexo. Para os hebreus, números tinham camadas de significado. O número 1 representava a unidade e a unicidade de Deus. O número 3 aparecia em contextos de completude divina. O número 7 era especialmente sagrado, representando perfeição e descanso. O número 12 simbolizava governo, como as 12 tribos de Israel. Esta não era numerologia arbitrária, mas um sistema de pensamento que via conexões entre quantidade e qualidade, entre matemática e metafísica. Quando um escriba hebraico escrevia um número usando letras, ele estava automaticamente criando uma palavra, e essa palavra trazia consigo associações e significados. Imagine crescer em uma cultura onde cada vez que você via um número, você também via uma palavra com significado. O número 18, por exemplo, forma a palavra Shai, vida, em hebraico, razão pela qual em tradições judaicas é comum dar presentes em múltiplos de 18. Este tipo de associação criava uma teia rica de significados entrelaçados. O poder das narrativas cíclicas. Outro aspecto fascinante do pensamento hebraico é sua visão de tempo como cíclico e também linear. Enquanto a modernidade ocidental tende a ver o tempo apenas como uma linha reta indo do passado para o futuro, muitas tradições antigas viam o tempo como espirais, retornando a temas e padrões similares, mas em níveis sempre novos. Os festivais judaicos, por exemplo, retornam todo ano, mas cada vez são vividos por pessoas em diferentes estágios de suas jornadas, com novas experiências e compreensões.
A mesma história contada na Páscoa tem significados diferentes para uma criança, um jovem adulto e um idoso. Da mesma forma, cada ano novo oferece uma chance de retornar a intenções de renovação e recomeço, mas trazemos conosco tudo o que aprendemos desde o último ciclo. Se 2026 acoa temas de Torá e Teruá, não é a primeira vez na história que estes temas são relevantes, mas pode ser a primeira vez que você, pessoalmente, está pronto para ouvi-los de verdade. Esta visão cíclica é profundamente esperançosa. Significa que se você perdeu oportunidades no passado, elas voltarão em novas formas. Se você falhou antes, terá novas chances de acertar. Cada amanhecer, cada novo mês, cada novo ano é uma chance de começar de novo, informado pelo passado mas não aprisionado por ele. Integrando tradição e modernidade, vivemos em uma época fascinante onde temos acesso a sabedorias de inúmeras tradições diferentes. Podemos estudar textos hebraicos milenares pela manhã e assistir palestras sobre física quântica à tarde. Esta abundância é uma bênção, mas também um desafio. Como integramos sabedoria antiga com conhecimento moderno de forma autêntica? A chave está em reconhecer que diferentes tipos de conhecimento respondem a diferentes tipos de perguntas. A ciência moderna é excepcional em nos dizer como as coisas funcionam. Tradições espirituais antigas frequentemente focam no porquê, em propósito, significado e valores. Quando exploramos o código de 2026 em hebraico, não estamos fazendo ciência, estamos fazendo filosofia aplicada, reflexão espiritual, busca de significado. Isso não contradiz a ciência, apenas opera em um domínio diferente de indagação. Podemos simultaneamente apreciar que 2026 é simplesmente um ano no calendário gregoriano, determinado por convenções históricas e cálculos astronômicos, e encontrar valor em refletir sobre como este número pode ser visto através de lentes simbólicas de uma tradição antiga. Ambas as perspectivas têm seu lugar. A sabedoria está em não confundir domínios, não tratar metáforas como fatos científicos, nem reduzir toda a experiência humana a apenas processos materiais. Há espaço tanto para equações quanto para poesia, tanto para dados quanto para sabedoria. Aplicação pessoal. Criando seu próprio código, você não precisa saber hebraico ou estudar gemátria para aplicar os princípios por trás desta exploração em sua própria vida. A essência está em buscar padrões, significados e intenções. Aqui está um exercício que você pode fazer. Escolha um número significativo para você, talvez sua idade, o ano em que algo importante aconteceu, ou mesmo apenas o ano atual. Agora pense, se você tivesse que atribuir um significado simbólico a este número baseado em suas próprias experiências e valores, qual seria? O número poderia representar quantas vezes você recomeçou. Quantos anos desde uma decisão importante? Quantas pessoas impactaram profundamente sua vida? Não há resposta certa ou errada, o valor está no exercício de procurar significado e conexão. Você também pode criar suas próprias palavras-código para o ano. Se 2026 em hebraico pode ser lido como Torá e Teruá, que palavras você escolheria para definir suas intenções para este ano em seu próprio idioma? Talvez seja coragem e conexão, ou simplicidade e propósito, ou cura e crescimento. Escolha palavras que ressoem com o que você sente ser chamado a focar, e deixa ser seu tema orientador para o ano. A importância do estudo contínuo. Uma das mensagens mais fortes do Código da Torá em 2026 é a importância do estudo contínuo. Na tradição judaica, estudar Torá não é algo que se faz apenas uma vez e depois se considera completo. É um processo vitalício de retornar aos mesmos textos repetidamente e encontrar novos níveis de compreensão. Este princípio se aplica a toda forma de aprendizado significativo. Você não pode ler um grande livro de filosofia uma vez e absorver toda a sua sabedoria. Você não pode ter uma conversa profunda e esgotar o assunto. Há sempre mais camadas, mais profundidade, mais nuances a descobrir. Em um mundo que valoriza cada vez mais velocidade e conclusões rápidas, a ideia de estudo lento e repetido é quase revolucionária. Mas é exatamente este tipo de engajamento profundo que transforma conhecimento em sabedoria. Considere escolher um texto, pode ser religioso, filosófico ou literário, e comprometer-se a estudá-lo profundamente ao longo de 2026. Não apenas lê-lo uma vez,
mas retornar a ele, fazer anotações, discuti-lo com outros, deixar suas ideias marinar em sua mente. Ou, se textos não são sua preferência, escolha qualquer prática que permita aprofundamento, uma forma de arte, uma habilidade, um caminho de autoconhecimento. O que importa é a qualidade de atenção que você traz, não apenas a quantidade de coisas novas que você tenta. O chamado coletivo, embora muito desta reflexão tenha focado em aplicação pessoal, há também uma dimensão coletiva importante. O som do shofar, a teruá, não era tocado apenas para indivíduos, mas para reunir comunidades. Em 2026, vivemos em um mundo simultaneamente hiperconectado através da tecnologia e profundamente fragmentado em termos de comunidade real. Muitas pessoas relatam sentir-se isoladas mesmo estando constantemente online. Há uma fome por conexão autêntica, por pertencimento, por fazer parte de algo maior. O Código de 2026 pode nos convocar a reconstruir comunidade. Isso não significa necessariamente aderir a instituições estabelecidas, embora possa significar isso para alguns. Pode significar criar pequenos grupos de estudo, círculos de apoio mútuo, iniciativas de serviço comunitário, ou simplesmente cultivar relacionamentos mais profundos com as pessoas ao seu redor. O jubileu, lembre-se, não era apenas sobre liberação individual, era sobre toda uma sociedade reorganizando-se em torno de princípios de justiça e restauração. Enquanto não podemos implementar todas as leis jubilares antigas em nossa sociedade moderna, podemos perguntar: como nossos relacionamentos, comunidades e sociedades poderiam refletir melhor princípios de equidade, perdão e renovação? Lidando com dúvidas e ceticismo, é natural e saudável abordar este tipo de exploração com algum ceticismo. Você pode estar pensando: isso não é apenas ver padrões onde não existem? Coincidência sem significado real? Esta é uma boa pergunta, e merece uma resposta honesta. Do ponto de vista estritamente matemático e científico, não há nada inerentemente especial sobre o número 2026. É simplesmente o próximo número inteiro depois de 2025 e antes de 2027. Sua decomposição em letras hebraicas segue regras linguísticas estabelecidas, mas não revela verdades místicas objetivas sobre o universo. Então, há algum valor nesta exploração? Absolutamente, mas o valor está em um domínio diferente do que verdade científica objetiva. O valor está em reflexão. Qualquer estrutura que nos faça parar e pensar profundamente sobre propósito e significado tem valor. Conexão cultural. Entender como diferentes tradições pensam sobre números e significado amplia nossa perspectiva. Motivação. Se contemplar 2026 como um ano de Torá e Teruá o motiva a estudar mais e despertar para seu potencial, então serviu a um propósito valioso. Narrativa pessoal. Humanos pensam em histórias e símbolos. Dar ao ano um tema ou narrativa pode ajudar a dar coesão às nossas experiências. O filósofo William James diferenciava entre mente de uma vez nascida e mente duas vezes nascida. A primeira procura verdades objetivas e factuais. A segunda encontra significado através de interpretação, símbolo e experiência subjetiva. Ambas são válidas, servem a propósitos diferentes. Esta exploração de 2026 é um exercício de mente duas vezes nascida, procurando significado, não apenas fatos. E está tudo bem. Nem tudo precisa ser redutível à prova empírica para ter valor em nossas vidas. Conclusão: o que faremos com esta compreensão? Chegamos ao final desta jornada através do Código de 2026 em hebraico. Exploramos como este número pode ser escrito usando letras que formam palavras cheias de significado: Torá, instrução, sabedoria, teruá, chamado, despertar, e as letras individuais que carregam seus próprios simbolismos. Vimos como esta não é apenas uma curiosidade linguística, mas uma porta de entrada para reflexões mais profundas sobre propósito, comunidade, renovação e crescimento espiritual. Mas o conhecimento sem aplicação é como sementes que nunca foram plantadas. A pergunta crucial não é interessante, mas, o que farei com isso? Aqui estão algumas sugestões práticas para levar esta reflexão adiante. Para os próximos 30 dias, escolha um aspecto do Código de 2026 para focar. Talvez seja buscar sabedoria através de estudo, Torá,
ou despertar para algum chamado que você tem sentido, teruá, ou praticar uma das virtudes das letras, verdade, liderança sábia, criatividade, conexão. Dedique alguns minutos diários a esta prática e observe o que muda. Para o ano inteiro, crie um tema do ano, baseado nestas reflexões. Pode ser tão simples quanto uma frase orientadora que você revisa regularmente. Escreva-a em algum lugar visível e deixe-a guiar suas decisões pequenas e grandes ao longo dos meses. Para a vida toda, desenvolva o hábito de procurar significado e padrão em sua experiência. Não de forma supersticiosa, mas contemplativa. Quando você nota sincronicidades, coincidências interessantes, ou momentos que parecem carregar peso extra, pause. Reflita. Pergunte-se o que pode estar sendo comunicado através dessas experiências. A beleza de tradições de sabedoria antigas como a hebraica é que elas foram refinadas através de milênios de experiência humana. Pessoas em circunstâncias vastamente diferentes das nossas encontraram nestes ensinamentos algo duradouro e verdadeiro. Ao mesmo tempo, cada geração deve fazer seu próprio trabalho de interpretação e aplicação. Os sábios antigos não estavam pensando em smartphones, mudanças climáticas ou inteligência artificial. Mas os princípios que eles articularam, buscar sabedoria, responder a chamados superiores, praticar renovação e libertação, estes princípios transcendem suas circunstâncias específicas. 2026 em hebraico pode soletrar Torá e Teruá. Mas o que 2026 soletrará em sua vida é algo que apenas você pode determinar através das escolhas que faz, dia após dia, mês após mês. Que este seja um ano de aprendizado profundo, de despertar para possibilidades que você ainda não viu, de conexões genuínas com outros, e de passos corajosos em direção à pessoa que você é chamado a ser. O shofar está soando. A questão é: como você responderá? Esta exploração é oferecida no espírito de investigação respeitosa e reflexão pessoal. Não representa ensinamento religioso oficial de nenhuma tradição, mas sim uma contemplação sobre como símbolos e números podem nos inspirar a viver com maior intenção e propósito.